O desespero dos bolsonaristas e também do próprio Bolsonaro cresce todos os dias com a iminente prisão do ex-presidente e com os fiascos de público nas mobilizações que também não dão ninguém. O Bolsonaro ele está ficando desesperado porque as investigações estão encerrando. A Polícia Federal vai voltar dos Estados Unidos em parceria com o FBI para encerrar o inquérito das joias. Então há um medo de haver uma desmobilização em torno do nome do Bolsonaro. Por isso os bolsonaristas começam a criar teorias conspiratórias delirantes sobre 2026. A mais recente está dizendo que o Lula vai interferir no judiciário para que o Bolsonaro possa disputar 26, porque seria mais fácil para Lula enfrentar Bolsonaro do que outro candidato da direita. Mas o que você acha desses delírios bolsonaristas? É medo? E qual seria o candidato mais difícil para Lula em 26? Na minha opinião, o próprio Bolsonaro. Se você gosta desses delírios e do medo bolsonarista, deixa o like e se inscreva no canal. Quando eu vi a reportagem do Igor Gadelha do Metrópolis trazendo essa informação, dessa teoria conspiratória amalucada dos bolsonaristas, eu falei assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas, quando eu vi as imagens do Bolsonaro em Ribeirão Preto e a forma como o Ricardo Salles estava agarrado, acoplado no Bolsonaro, quase ali exercendo umas núpcias em público, eu falei, só pode vir de bolsonarista, eu não duvido mais de nada. Olha só o Salles agarrado ao Bolsonaro. Esse aqui é o Salles, esse aqui é o Bolsonaro. Olha só isso. É muita teoria da conspiração, é muita alfafa estragada do Bolsonaro com o Ricardo Salles. Por isso que eles criam essas teorias amalucadas. Essa agora está dizendo que o Lula ele vai lá na frente interferir no STF, interceder por Bolsonaro para que os direitos políticos do Bolsonaro possam ser recuperados. Porque aliados do Bolsonaro têm pesquisa em mãos mostrando que seria muito mais difícil para o Lula derrotar outro candidato de direita do que o próprio Bolsonaro. Então Lula, com medo de enfrentar um Tarcísio ou outro candidato, iria ajudar o Bolsonaro. Assim, isso é ridículo em vários níveis. Primeiro por que eles estão levantando essas teorias da conspiração? Toda semana surge uma teoria conspiratória. E de teoria conspiratória em teoria conspiratória, a união dos bolsonaristas continua. Porque nada une mais o bolsonarismo ou os bolsonaristas do que teorias conspiratórias. É aquele complotismo, é uma visão infantil dos bolsonaristas que gostam de teorias da conspiração. Mas isso dá a eles a percepção que eles são mais inteligentes, que eles conseguem ver e ter uma percepção que ninguém mais tem. Outra teoria conspiratória que foi divulgada pelo Eduardo Bolsonaro era que o Donald Trump poderia interferir nos empresários brasileiros, levantando sanções políticas e econômicas para que houvesse uma pressão no TSE para devolver os direitos políticos do Bolsonaro. E o Elon Musk fazendo aquela pressão seria o primeiro sinal. Não vai acontecer nada, pessoal, absolutamente nada. Até porque é muito mais fácil, ao contrário do que os bolsonaristas pensam, o Lula enfrentar um candidato de direita do que o próprio Bolsonaro. Porque é o Bolsonaro que ainda movimenta as paixões. E é o Bolsonaro hoje que ainda hoje consegue ter um despertar do sentimento bolsonarista. Tarcísio não faz, Zema não faz, Caiado não faz, só a Michele faz. Só a Michele. Então o que o Lula está fazendo? O Lula, toda hora que ele pode, ele antagoniza com o Bolsonaro. Porque é o político que escolhe o seu adversário. E o Lula, ao antagonizar com o Bolsonaro, ele não está antagonizando com ninguém. Porque como o Bolsonaro está inelegível, não há chance do Bolsonaro disputar 26. Então para o Lula, que na visão da própria direita é o favorito para 26, fica melhor. Porque ao antagonizar com o Bolsonaro, o Lula abafa e sufoca o surgimento de novas lideranças de direita que podem disputar 26. O Josias de Souza do UOL falou que é um erro do Lula fazer isso e tal. Erro nada, Josias, você não entende nada de política. O Lula tá certíssimo. Porque o Lula sabe que o Bolsonaro vai usar uma estratégia parecida com a que ele e o Lula usou em 2018. E esse é o grande temor da direita. A direita teme que o Bolsonaro ele possa lançar um outro candidato só nas vésperas do início da campanha. Eles acreditam que o Bolsonaro vai manter uma candidatura falsa, uma candidatura fake, como o Lula fez, para depois lançar um Haddad bolsonarista. Só que se o Bolsonaro fizer isso, não haveria tempo suficiente para haver a transferência de votos.
E essa estratégia do Bolsonaro liquidaria qualquer possibilidade de um candidato à direita surgir para vencer o Lula. Essa é uma informação do Igor Gadelha, do Metrópolis. A direita está, assim, completamente apavorada. E os mais apavorados são os aliados do Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, que o Bolsonaro não quer apoiar de jeito nenhum, porque o Caiado já escanteou o Bolsonaro e já o trata como carta fora do baralho. E os bolsonaristas, eles temem essa posição do Bolsonaro, porque nós sabemos que algo que já foi revelado pela Veja e agora começa a ganhar mais força, que o Bolsonaro ele vai lançar uma candidatura sub júdice. Mesmo não podendo disputar nada por estar cassado, o Bolsonaro ele vai ficar falando que ele pode disputar, que ele é candidato, para sair ali numa entrevista, talvez até para participar de um debate. Porque como o Cássio Nunes vai ser presidente do TSE lá em 2026, ele pode ficar dando liminares favoráveis ao Bolsonaro e até essa liminar ser julgada e cassada, o Bolsonaro é candidato. Só que isso arrebentaria qualquer outro candidato de direita, dando assim uma enorme vantagem para o Lula. Então tudo que o Lula quer é fomentar uma candidatura à direita. Ou melhor, fomentar a candidatura do Bolsonaro. Porque quanto mais candidato Bolsonaro estiver, melhor é para o Lula. E a pesquisa do PP, que é o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, que foi divulgada aí um mês e meio por aí, mostrou que o Lula estava perdendo para o Bolsonaro de 0,1%, mas estava perdendo. Então, como que alguém que não foi presidente da República, que não é o Bolsonaro, que não desperta as paixões, que não é bolsonarista radical, pode ameaçar o Lula? Não pode, não há a mínima possibilidade disso. A tese bolsonarista, ela é um verdadeiro delírio. Um verdadeiro delírio. E o pior, isso acontece pelo seguinte, o Bolsonaro, ele também quer evitar que outras candidaturas ou outras lideranças da direita surjam. Porque ele quer se colocar como sendo a principal figura da direita, ou a única figura da direita. Porque aí a prisão do Bolsonaro traz consigo um caráter político. Olha, estão prendendo uma liderança de direita. Estão tirando a direita do jogo. Não é um candidato que está sendo tirado. É o candidato da direita. E quanto mais outras candidaturas surgem, pipocam como Tarcísio, Caiado, Zema, Michele, mais enfraquecida fica a liderança do Bolsonaro na direita. Porque outras figuras surgem, outras figuras podem ocupar o espaço dele. E ele não quer que ninguém ocupe o espaço. Porque quanto mais lideranças estiverem ali no espectro da direita, mais enfraquecido o Bolsonaro estará, mais desmobilizado o gado bolsonarista vai ficar. Então, pessoal, é muita teoria da conspiração, é muita reza pra pneu, talvez tenha dado certo, né? É tanto rezar pra pneu.